Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre concurso de crimes. Então, o que é o concurso de crimes? Vamos fazer uns prolegômenos aqui. Então, senhores, concurso de crimes ocorre quando o agente, na mesma ocasião ou em ocasiões diversas, ele comete dois ou mais crimes, certo? Né, através de duas ou mais ações ou uma única ação, comete dois ou mais crimes. Bem, primeira observação. O concurso de crimes, ele não se confunde com a reincidência. Vamos recordar o que é reincidência? Reincidência ocorre quando o agente, após ter contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado, vem a cometer um novo delito. Mas, antes de vermos os concursos de crime em espécie, eu gostaria de falar sobre os sistemas previstos no Código Penal para o concurso de penas, o concurso de crimes e sua respectiva aplicação de penas. Nós temos o sistema do cúmulo material, em que nós temos a somatória de penas. Então, esse sistema é adotado no concurso material, no concurso formal imperfeito, ou também chamado de impróprio, lá do artigo 70, segunda parte, e no concurso de penas de multa, lá do artigo 72 do Código Penal. Mas, em contrapartida, nós temos o sistema de exasperação da pena, que vai implicar no aumento de pena. Então vai se pegar, né, vai ser adotada a pena do delito mais grave entre os concorrentes, claro, se o delito for diverso, e vai aumentar essa pena de uma certa quantidade, certo? Sempre em decorrência da prática de vários crimes. Então, o sistema de exasperação da pena foi adotado no concurso formal próprio, ou chamado de perfeito, artigo 70, primeira parte, e no crime continuado, certo? Então, visto como se fixa a pena aqui nos concursos de crime, quais são os sistemas, nós vamos passar para a análise do concurso de crimes em espécie. O primeiro é o concurso material de crimes, lá do artigo 69. Então, nós vamos ter duas ou mais condutas e dois ou mais resultados, certo? Olha a redação do caput do artigo 69. Olha o Código Penal na mão aí, por favor. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Quando fala cumulativamente, sistema do cúmulo material, somatória de penas. Então, vamos pegar um exemplo. Então, imagine o seguinte: o indivíduo furtou um carro e aí, naquele medo, né, de ser pego, acaba dirigindo de uma forma imprudente e atropela uma pessoa, causando lesão, né, atropela uma pessoa e causa lesões corporais. Então, nós vamos ter concurso de crimes entre o furto, do artigo 155 do Código Penal, e da lesão corporal culposa, do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, as penas vão ser somadas. Mas como é feita essa somatória? Olha, primeiro, o juiz individualiza a pena de cada um desses crimes para depois fazer esta somatória. O concurso material, ele pode ser homogêneo, quando nós temos crimes idênticos, por exemplo, vários homicídios, vários furtos, mas ele pode ser também heterogêneo, quando existirem crimes diferentes, como, por exemplo, um furto e uma lesão corporal. Então, queridos, se houver conexão entre esses crimes, eles vão ser objeto de uma única ação penal, certo? Ó, tranquilo? Mas também podem ser objeto de várias ações penais, quando não existir entre esses crimes o chamado liame processual. Nada impede, né? Uma outra observação que nós temos que fazer é que pode existir o concurso material entre um crime doloso e um crime culposo. Aí você pode perguntar, né? E nos casos de contravenção, professora? No artigo 76 fala o seguinte, né? Que concorrendo um crime e uma contravenção, a pena de prisão simples, que é a pena para contravenção, uma pena bastante leve, ela deve ser cumprida por último, porque, havendo concurso de infrações penais,
primeiro se executa a mais grave para depois se executar a pena de menor gravidade. Peço agora que os senhores, né, com o Código Penal na mão, observem a leitura dos parágrafos 1º e 2º do artigo 69, que vão nos trazer a questão da substituição da pena. Então, queridos, o parágrafo 1º fala que, se for aplicada ao condenado uma pena privativa de liberdade que não foi suspensa, certo? Para um dos crimes, para os demais se inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, certo? Então, imagine, concurso material de crimes, várias penas que deverão ser somadas, tá? Se uma das penas não foi suspensa, uma das penas privativas de liberdade não foi suspensa, para os demais crimes, inviabiliza-se a possibilidade de substituição desta pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. No parágrafo 2º, fala o seguinte, que existe a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos quando elas forem compatíveis entre si. Se elas não forem compatíveis, o que? Elas devem ser cumpridas de forma sucessiva. No artigo 70, nós temos o concurso formal ou ideal de crimes. Aqui, com uma única conduta, seja comissiva ou omissiva, o agente comete 2 ou mais crimes. Código Penal na mão, artigo 70. Vamos fazer a leitura. Caput, vamos lá. Quando o agente, mediante uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, já percebam que pode ser esse concurso formal, tal qual material, pode ser heterogêneo ou homogêneo. Então, vamos continuar a leitura aqui do artigo. Aplica-se-lhe a pena a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Quando fala em aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade, nós vamos ter o sistema de exasperação da pena. Continuando aqui na leitura do artigo, segunda parte do artigo 70 caput. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, olha, sistema do cúmulo material, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, queridos, vamos lá. Concurso formal. Uma única conduta, né? Embora essa conduta possa ser desdobrada em vários atos, mas uma única conduta com vários resultados. Vimos que o concurso material pode ser homogêneo, concurso formal pode ser homogêneo, quando nós temos crimes da mesma espécie, como por exemplo a pessoa está dirigindo distraída e acaba atropelando 2 pessoas, causando lesões corporais em ambas. Então nós vamos pegar, né, a pena, né, e aumentá-la de 1/6 até a metade. Mas o concurso formal pode ser heterogêneo, quando nós tivermos crimes diferentes. Então, vamos usar naquela mesma hipótese do atropelamento, o indivíduo mata uma pessoa de forma culposa, né, numa única conduta, atropela 2 pessoas, uma morre e a outra fica lesionada. Então, nós vamos pegar a pena do crime mais grave, no caso do homicídio, o homicídio, e aumentá-la de 1/6 até a metade. Então, quando se trata de concurso formal próprio, que é esse que nós estamos falando, né, o sistema de exasperação da pena é o que deve ser aplicado. E para aplicação deste 1/6 até a metade, opção entre 1/6 até a metade, o juiz deve levar em consideração o número de vítimas, né, ou a quantidade de resultados produzidos pelo agente. E quando se tratar de pena de multa, senhores? No caso de pena de multa,
nós teremos a incidência do artigo 72 do Código Penal, que fala que as multas são aplicadas distinta e integralmente para cada fato delituoso. Segunda parte do artigo 70 fala do concurso formal impróprio ou imperfeito. Então, queridos, aqui o agente, de forma dolosa, deseja a produção de cada um dos resultados produzidos. Então, imagine o seguinte, a professora enlouqueceu, né? Enlouqueceu um pouquinho mais do que já é. Então, imagine o seguinte, resolvi matar os meus alunos. Entrei dentro da sala de aula, coloquei uma bomba, fiz a chamada, deixei todo mundo quietinho, bonitinho, com a bomba dentro da sala, né? E falei o seguinte, 2 minutinhos, né? 2 minutinhos eu vou pegar um pouquinho de água pra mim. E é o tempo pra bomba explodir. Explodiu. Matou todo mundo, não vocês, porque vocês eu amo, tá? Vocês não. Vocês são os queridinhos do meu coração. Então, a bomba explodiu, matou todo mundo. Eu quis a produção de todos esses resultados. Quis. Não foi uma única conduta de colocar a bomba para a bomba explodir e matar todo mundo? Sim. Então, é concurso formal, impróprio ou imperfeito, certo? Então, aqui, senhores, no concurso formal impróprio ou imperfeito, nós vamos aplicar o critério ou sistema do cúmulo material, tá? Somatória de penas. Recordando, quando é o concurso formal próprio, nós temos a aplicação de exasperação da pena. Tranquilo? Bora! Próximo concurso de crimes, artigo 71, crime continuado, Código Penal na mão aí. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentadas, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Então, gente, sistema de exasperação da pena. Então, esse crime continuado, percebam, senhores, espero que os senhores tenham percebido que nada mais é do que uma ficção jurídica. Na verdade, o que nós temos aqui são vários crimes isolados, mas que o legislador optou por considerar como um único crime, certo? Então, adotou-se aqui, né, o sistema de exasperação da pena. Vamos ver os elementos ou requisitos deste crime continuado. Primeiro, 2 ou mais condutas, certo? Mas cuidado! 2 ou mais condutas. Cuidado que não esqueçam. Uma conduta pode se desdobrar em vários atos. Então, se uma conduta se desdobrar em vários atos, não é crime continuado. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para os senhores. Num roubo, né, com pluralidade de vítimas. A professora louca, de novo, entrou na sala, né, apontou uma arma para cada um dos alunos, foi apontando a arma para os alunos e subtraindo, né? Vamos sair de sala de aula? Ai, Deus me livre, credo. Chega de matar aluno, chega de fazer mal para aluno. Eu entrei numa casa, a professora ainda louca, entrou numa casa, né, e subtraiu bens de várias pessoas, certo? De visitas que estavam lá. Então, cuidado. Nós temos aqui pluralidade de vítimas, mas é uma única ação, uma única conduta. Só que essa conduta se desdobrou em vários atos. Então, gente, lembre o seguinte, quando uma única conduta produz vários resultados, nós temos, neste caso, concurso formal. Então, esse exemplo que eu dei para vocês não é uma hipótese de crime continuado, certinho? Né? Não é uma hipótese de crime continuado, é uma hipótese de concurso formal de crimes. Bom, mas continuando aqui com os requisitos do crime continuado, há uma necessidade de pluralidade de resultados, ou seja, e esses resultados devem se ater a crimes de mesma espécie, ou seja, devem estar previstos no mesmo tipo penal,
mas existe possibilidade de reconhecimento de crime continuado entre a forma simples, que é aquela prevista no caput do artigo, e a forma qualificada, que é aquela cuja pena é mais gravosa, certo? Também existe possibilidade de reconhecimento de continuidade delitiva entre crime continuado e crime consumado. Existe possibilidade com reconhecimento de continuidade delitiva entre crimes culposos, nada obsta. Bom, mais um requisito: necessidade de nexo de continuidade delitiva, ou seja, devem estar presentes as mesmas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Bem, tempo. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, não podemos ter um lapso temporal superior a 30 dias. Isso é posto pela doutrina e pela jurisprudência. Quanto ao lugar, deve estar dentro da mesma região sociogeográfica, como, por exemplo, dentro da mesma região metropolitana. Existe também aqui como requisito, né, a maneira de execução, que há necessidade de que o agente atue com o mesmo modus operandi, ou seja, há necessidade de se ter uma homogeneidade entre as circunstâncias objetivas. Se não existir essa homogeneidade, não existe crime continuado. Bem, eu coloquei na forma de pergunta aí para você se existe possibilidade de reconhecer continuidade delitiva em crimes que atingem bens personalíssimos, e já respondo para os senhores que a resposta é positiva, porque o artigo 71, parágrafo único do Código Penal diz o seguinte: olha o Código Penal aí, Código Penal na mão agora, hein? Por favor. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o juiz, analisando, considerando a culpabilidade, antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, o juiz pode aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Bem, o artigo 71, parágrafo único, traz o crime continuado específico. Não esqueçam que aqui o crime tem que ser doloso contra vítimas diferentes, tá? E deve ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. E, inclusive, pode se referir a bens personalíssimos. Basta que estejam presentes os requisitos expostos aqui no artigo 71, parágrafo único. Então, esse crime continuado específico, existe a possibilidade de aplicação da pena aumentada até o triplo, né? Pois temos aqui crimes dolosos cometidos contra vítimas diferentes, e esses crimes são cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. E aqui se adotou o sistema de exasperação da pena, porque, vamos lá, vamos recordar? Vai se pegar a pena de um só dos crimes idênticos, ou seja, se existir um crime continuado homogêneo, ou vai se optar pela pena do crime mais grave, se da mesma espécie, mais diversos, né? Ah, mas da mesma espécie, mais diversos. Como assim, professora? Imagine que a gente tem ali um crime consumado, dentro dessa continuidade delitiva, um crime consumado e um crime tentado. Ou, por exemplo, um crime de furto simples em continuidade delitiva com furto, né, qualificado. Então, neste caso, nós vamos pegar a pena do crime mais grave, mas vamos aumentá-la de 1/6 a 2/3. E para fazer essa dosimetria, né, nós vamos levar em conta o número de infrações praticadas pelo agente. E este aumento vai ser possível quando as circunstâncias, as condições circunstanciais o indicarem, né? Lembra ali, condição, culpabilidade, antecedentes, condutas sociais, são as chamadas circunstâncias judiciais que nós vimos quando da análise do artigo 59, uma parte das circunstâncias judiciais do artigo 59. Por que isso? Porque há uma necessidade de se fazer uma diferenciação entre os delinquentes dotados de periculosidade e aqueles delinquentes ocasionais que não apresentam periculosidade. O aumento também será possível, certo? Tem que se verificar que não será possível este aumento, melhor dizendo, quando a pena
né, pelo aumento, se mostrar superior à pena que seria aplicada pelo sistema do concurso material. Lembra lá, o concurso material, ele traz o sistema do cúmulo material, somatória de penas. Então, se este aumento, em virtude da continuidade delitiva, superar o que seria aplicado pelo concurso material, então esqueçam, né, o sistema de exasperação da pena do concurso, né, de crime continuado. Ficamos lá com a aplicação do concurso, da regra do concurso material, que é o sistema do cúmulo material, certo? Determinação do artigo 70, parágrafo único, combinado com o artigo 69 do Código Penal. Bem, o total da pena aplicada, certo? O total da pena aplicada e que efetivamente deverá ser cumprida não pode ser superior a 40 anos, certo? De acordo com o artigo 75, parágrafo único do Código Penal. Ah, professora, como assim? Ó, pode ser que o agente, ele venha a ser condenado a 80 anos, a 100 anos, a 200 anos, não importa a quantia da pena aplicada, certo? Este indivíduo, ele só poderá, como se fosse pouco, né? Ele efetivamente só cumprirá 40 anos de pena privativa de liberdade, certinho? Mesmo que ele pegue, por exemplo, 100 anos de pena privativa de liberdade na sentença. Efetivamente, ele cumpre 40, ok? Bom, não se permite também aumento superior a 2/3 nos crimes que, apesar de praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, tiverem como vítima sempre a mesma pessoa. Ah, coitada dessa pessoa, tá? Então, queridos, tal qual nós vimos anteriormente, melhor dizendo, quando se tratar de com crime continuado, as penas de multa, de acordo com o artigo 72, elas são aplicadas distinta integralmente, tá? Então, esse sistema de exasperação da pena, ele só é aplicado em relação às penas privativas de liberdade, ok? Tranquilo? Mas só recordando. Nós vimos que temos um sistema tríplice de aplicação da pena, tá? Então, este aumento, né, destinado ali à exasperação da pena, não é aplicado sobre a pena base, tá? Mas ele vai ser aplicado sobre o resultado da pena aumentada ou diminuída pelas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Tranquilo? Vamos ver erro na execução e a questão do concurso de crimes. Então, queridos, pode ser que, de acordo com o artigo 73, que no decorrer da execução do crime ocorra a chamada aberratio ictus, que é o erro na execução. Então, o agente, por acidente ou erro ali na execução do delito, em vez de atingir a vítima desejada, venha atingir uma pessoa diversa. Por exemplo, eu quero matar o Zé, tá? Só que eu atiro para matar o Zé e eu acabo, por erro na execução, né? Não sei atirar bem, não sei manejar aquela arma. E em vez de acertar o Zé, eu acabo acertando o João. E aí, em vez de matar Zé, eu matei João. Pergunto, deixou de ser homicídio? Não, homicídio do mesmo jeito. Então, queridos, a minha pena, a pena que vai ser aplicada pelo fato de eu ter matado o João em vez de ter matado o Zé, vai ser a seguinte, vai ser seguir a seguinte determinação. Eu vou ser apenada tal qual eu tivesse acertado a vítima desejada. Eu não queria matar o Zé? Queria. Então, eu vou ser responsabilizada tal qual eu tivesse matado o Zé. Certo? Tranquilo? Então, vão ser levadas em consideração as qualidades da pessoa avisada, da pessoa avisada, ou seja, da vítima que eu queria atingir, e não da vítima que eu efetivamente acertei. Então, vamos lá.
né? Que é a vítima que eu efetivamente acertei e alvejei. Então, se o Zé era velho e o João que morreu não era, vai incidir a circunstância agravante genérica de eu ter praticado o crime contra idoso, certo? Se a vítima era criança, mas a vítima que eu queria acertar não era criança, não existirá a agravante de crime cometido contra a criança, tá? E aí? Vamos pensar o seguinte. E se eu queria matar o Zé, e além de acertar, matar o Zé, eu acabei atirando e acertando o coitado do João que está do lado. Então, senhores, neste caso, nós vamos ter a aplicação da regra do concurso formal, certo? Tranquilo? Uma única conduta, 2 ou mais resultados, ok? Senhores, vamos lá. Pode ser que eu esteja atirando em legítima defesa, porque eu estou sofrendo uma injusta agressão. E, ao repelir a injusta agressão, né, eu erre o meu alvo e acabe ocorrendo a situação da aberratio ictus, certo? Vamos lá, Zé e João de novo. Zé e João de novo. O Zé injustamente passou a atirar contra mim, agressão injusta, e eu revidando essa injusta agressão, passei a atirar contra o Zé. Só que eu, infelizmente, alvejei o coitado do João, senhores. E aí? O que ocorre quando a gente, ao repelir uma injusta agressão de outrem, atinge um terceiro inocente? Senhores, da mesma forma, certo? A justificativa da legítima defesa continua a vigorar aqui, certo? Tranquilo? Tranquilinho? Vamos lá. No artigo 74, nós temos o chamado resultado diverso do pretendido. Vamos ver como vai funcionar aqui o artigo 74, no caso do concurso de crimes. Então, o resultado diverso pretendido. Então, quando, por acidente ou erro na execução do crime, existe ali um resultado diverso do que a gente queria produzir. Então, se houver um resultado diverso do pretendido, o agente será responsabilizado por culpa na eventualidade desse fato também ser previsto como crime culposo. Então, vamos lá. Eu quero quebrar uma vidraça, tá? Quero quebrar uma vidraça. Pego o tijolo, jogo na vidraça, mas eu sou ruim de pontaria que dá até medo. Em vez de acertar a vidraça, a vitrine, eu acabei atingindo, adivinha quem? O coitado do João. E o João restou com lesão corporal culposa. Então, gente, neste caso, certo? Eu vou ser responsabilizada por lesão corporal culposa e não por tentativa de dano, porque eu queria quebrar a vidraça, tá? Vamos pensar da seguinte forma. E se eu queria acertar o coitado do Zé, certo? Queria acertar o Zé com uma tijolada e eu joguei o tijolo para acertar o Zé. Só que, oh meu Deus, pessoa ruim de mira. Ao invés de acertar o Zé, adivinha que eu acertei? Acertei uma vidraça. Gente, dano culposo não tem previsão de forma culposa do crime de dano. Então, neste caso, eu vou ser responsabilizada por tentativa de lesão corporal, ok? Então, vamos lá. E se eu quisesse acertar o Zé, eu acertei o Zé, mas também, tá? Desculpe, eu queria quebrar a vidraça, mas além de quebrar a vidraça, eu acabei acertando o coitado do Zé também. E aí, como é que fica? Ó, percebam que eu tive o resultado que eu queria, tá? Uma situação que houve o resultado que eu queria, mas também
teve aí um resultado diverso do pretendido. Eu não queria lesionar ninguém, eu queria quebrar a vidraça. Aí, neste caso, o artigo 74, segunda parte, fala de reconhecimento do chamado concurso formal próprio. Uma única ação, 2 ou mais resultados. Bem, senhores, já falamos, antecipamos aí para os senhores que o artigo 75 nos traz um limite de que a pena a ser efetivamente cumprida, ou seja, que a pessoa não pode ficar privada da liberdade de locomoção por um período superior a 40 anos. Então, vamos lá. Então, imagine o seguinte, temos várias sentenças condenatórias e a somatória, tá? E o total dessas sentenças condenatórias, dessas penas aplicadas em sentenças condenatórias, ela excede a 40 anos. O que vai acontecer? Então, nós vamos fazer a somatória, vamos fazer a unificação dessas penas. O que significa que, não obstante o indivíduo tenha sido condenado a uma quantia de pena bem superior a 40 anos, o máximo que ele pode efetivamente ficar privado da liberdade de locomoção são 40 anos. Tranquilo? Mas pode ser, senhores, que sobrevenha uma condenação, né, posterior a essa sentença que unificou as penas. E aí? E aí nós vamos aplicar o artigo 75, parágrafo 2º do Código Penal, que fala o seguinte, Código Penal na mão aí, por favor. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início de cumprimento de pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para este fim o período de pena já cumprido. Certo? Tranquilo? Então, imagine o seguinte, senhores. O indivíduo, tá? Foi condenado, né? E a pena excedeu a 40 anos, tá? Fizemos a unificação, tá? E temos ali uma pena unificada de 40 anos. Só que, posteriormente a esta unificação, nós tivemos a superveniência de uma nova condenação. Só que, vamos supor que esse indivíduo já tenha cumprido uma parte desses 40 anos, que é o tempo máximo que ele pode ficar privado da liberdade de locomoção. Aí, neste caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma nova unificação de penas para atender, certo, o limite máximo de 40 anos. Só que nós vamos, para este fim, desprezar, não vamos computar o período de pena que o indivíduo cumpriu até a data do crime. Vai ser desprezado, tá? Artigo 715. Súmula 715 do STF. Só faço uma observação que esta súmula ainda trazia aquele limite de 30 anos, certo? Então, essa súmula é anterior à modificação da redação do artigo 75, que se operacionalizou em 2019. Vamos lá? Súmula 715, mas, por favor, façam a leitura, né, a interpretação de acordo com a nova redação do artigo 75. A pena unificada para atender o limite de 30 anos de cumprimento determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é 30, é 40, tá? Não é considerada para concessão de outros benefícios como o livramento condicional ou regime favorável de execução. Então, o que significa essa súmula 715 do STF? Que, para a concessão de livramento condicional ou progressão de regime, não se leva em consideração aquele limite máximo de 40 anos de cumprimento de pena privativa de liberdade. Então, para a concessão de livramento condicional, para fins de concessão de livramento condicional ou de progressão de regime,
é levada em consideração a pena efetivamente aplicada na sentença. Não aquela unificação, né, com limite máximo de 40 anos de pena privativa de liberdade efetivamente cumprida, mas a pena que foi efetivamente aplicada, certinho? Queridos, nós temos aqui no final do material de vocês 3 questõezinhas já, olha que beleza, tá até respondida, tá? Tá até respondida. Só para fixar, tá? Só para fixar o conteúdo, né? O mais básico do conteúdo, tá bom? Um grande abraço, queridos, bons estudos! Fiquem com Deus e se cuidem e cuidem dos seus. Tchau!